E o pastor Paulo Júnior, hein, gente? O pastor Paulo Júnior caiu em adultério. Pelo menos é isso que as pessoas estão dizendo, né? Que ele caiu em adultério. Mas na realidade não foi bem isso não, tá, gente? Porque quando a gente fala caiu em adultério, logo a gente pensa em adultério, né? A gente pensa em traição, mas não foi só isso. O pastor Paulo Júnior, ele é conhecido por ser um dos pastores que prega muito duro. E muitas pessoas gostam disso, né? De pessoas que prega muito duro, bate mesmo nos outros, bate mesmo nas outras congregações, bate mesmo nos irmãos. Eu mesmo trabalhava com um rapaz aqui que ele amava as pregações do pastor Paulo Júnior. E eu dizia para ele, cara, você é muito duro, você é um cara muito duro e quando a gente é justo demais, a justiça que a gente tanto prega, ela volta contra a gente. Não é que a gente tem que ser liberal, mas a gente também tem que ter misericórdia. E eu me lembro que ele dizia, não, tem que ser assim mesmo, tem que ser assim mesmo. E o pastor Paulo Júnior, ele era um camarada muito duro mesmo. As pregações deles eram boas, mas ele era muito duro. Ele batia nas igrejas pentecostais, neopentecostais, em alguns irmãos. O problema é que ele batia na igreja. Ele batia na igreja. Quando eu falo batia, é com palavras duras. Segundo dizem, ele humilhava as pessoas. E não era só na igreja, não. Era com a liderança da igreja, que tanto falou para ele, olha, as suas pregações estão demais. Você tem que parar com isso. E não era só na igreja, não era só com os líderes, não era só com os seus membros obreiros, era em casa também. Ele fala sobre isso. Ele era duro em todos os lugares. Ele era perverso, vamos dizer assim, no sentido de ser irredutível, no sentido de pegar no pé mesmo, em todas as áreas. E as pessoas falavam que ele chegava a humilhar as pessoas. E os líderes das igrejas dele foi falando, até que viu que não tinha jeito. E o que aconteceu? Afastou ele do ministério pastoral. Ele não tem condições de ser um pastor. Ele precisa se curar. Ele precisa rever algumas coisas. E ele veio a público falando sobre isso, que ele precisa rever algumas coisas. E sabe o que eu acho? Eu acho muito nobre da parte dele. Porque ele disse que há muito tempo ele não reconhecia isso. Ele não reconhecia, ele achava que ele estava certo, ele batia de frente. Mas agora ele viu que realmente que precisa mesmo mudar. As coisas não são dessa forma. A gente vê Jesus Cristo pregando de uma maneira dura, mas sabiamente. Jesus, ele não afastava as pessoas dele, muito pelo contrário. As pessoas queriam andar com Jesus, mesmo ele pregando duro. As pessoas iam lá para matar ele e voltavam e diziam, ele prega diferente, ele prega com autoridade, sabe? As pessoas se rendiam às pregações dele. Pregação, meus irmãos, você não precisa machucar as pessoas. Se você pregar o evangelho nu e cru, você vai ver que você não vai machucar as pessoas. Elas vão sentir a pancada, mas não é aquela pancada que machuca. Não é aquela pancada que machuca. Entende? Então, tem muita diferença de você machucar os outros, de você humilhar os outros, de você xingar as pessoas, do que você pregar o verdadeiro evangelho. Eu também gosto muito do pastor Paulo Júnior, embora não concordo com algumas doutrinas que ele prega, mas gostava também das ministrações dele, do ensinamento dele, mas precisava mudar. E a minha oração é para que ele possa voltar melhor, para que ele possa voltar mais humanizado, mais espiritual. É o que eu sempre falo, meus irmãos, aquelas pessoas que querem ser certa demais, muitas das vezes tem algo escondido. E ele revela que até dentro de casa ele era duro demais. Então, que nós possamos orar pela vida dele, pelo ministério dele, que é um grande ministério, pela família dele, e para que ele possa voltar melhor, para que ele possa refletir, porque ele mesmo tratou essa atitude dele como um pecado. E a igreja dele está tratando dessa forma também. Alguns membros da igreja dele já estão se levantando e dizendo que o que ele conta no relato dele foi muito pouco em vista do que ele fazia com os membros. Bom, agora não é hora de julgar. Ele aceitou, ele confessou, admitiu
E a gente sabe que aquele que confessa o seu pecado e que deixa o seu pecado alcança a misericórdia de Deus. Que Deus venha abençoá-lo em nome de Jesus. Vamos orar por ele, irmãos.